temperatura do subtom. Porque na teoria das cores, na teoria da cor, a cor o amarelo é uma cor quente, o vermelho é uma cor quente e o azul é uma cor fria. Mas a gente mistura para que todo mundo possa usar todas as cores e para que a gente possa combinar a cor que tem por trás dela. Então a gente pode, como se a gente colocasse um filtro junto. Um filtro meio sépia, um filtro amarelado ou um filtro um pouco azulado. Com isso eu consigo transformar um azul num azul quente, se a gente pode falar. Então, para aquele azul não ficar tão gelado, a gente joga esse filtro um pouquinho amarelado por cima e ele fica um pouco mais quente. Aqui a gente preparou para mostrar, ó, 2 amarelos e 2 verdes. A gente jogando um filtrozinho meio sépia e um filtrozinho mais azulado. Como que eles ficam? Então, ó, aqui a gente chega no amarelo um pouquinho mais queimado, um outro no amarelo limão, que é um amarelo frio. Quente verde frio, né? Isso. Ali num verde, não sei se esse seria mais próximo de um verde bandeira, e ali um verde esmeralda. Quente então, e frio também. Quente e frio. A gente pode misturar eles? Pode, mas às vezes assim, eu tenho tudo quente e uma peça fria, essa peça vai brigar. Uhum. E isso então, aqui desses filtros é legal também, que às vezes a gente fala assim, percebe que o piso tem um fundo cinza? Ou percebe que esse tecido tem um fundo marrom? E às vezes as pessoas não entendem o que a gente quer dizer com isso. Mas é como se a gente pegasse um filtro e colocasse por cima. Então você não tá vendo aquela cor pura, mas tá vendo com uma camadinha transparente nesse tomzinho para qual ela puxa. A gente fala isso muito quando a gente vai escolher o sofá cinza, que todo mundo gosta. Não, esse sofá cinza não dá. Atrás dele tem marrom. Atrás dele tem... Isso tem a ver com a temperatura. E a temperatura tem que combinar com a temperatura das outras coisas da sala. Uhum. Aqui um exemplo, então, de um amarelo queimado e um amarelo limão. Como ele dá essa sensação diferente para o espaço. Então, a gente está falando da temperatura de 2 cores que são quentes, que seria o amarelo. Mas ali a gente transforma e coloca elas em quente e fria, que é a temperatura que a gente está chamando de temperatura do subtom. E o que é importante a gente também ver a temperatura, quando a gente vai escolher elementos como a madeira, o amadeirado. Então, aqui a gente tem no primeiro um amadeirado bem quente, que tem esse fundo mais alaranjado, mais amarelado, e o outro um amadeirado frio. Que é... Isso a gente não tá falando do toque, gente. A gente tá falando da sensação visual. Então, a tem esse fundo um pouquinho mais cinza, mais azulado. A gente procura... Porque o que a gente fala? Que dá para você misturar madeira, principalmente se todas forem madeiras de verdade, não forem esses compensados que imitam madeira. Você pode misturar muito. É sempre bom só a gente dar uma olhada se elas têm esse mesmo tom. Porque se a gente tem uma só que tem um tom diferente... Você percebe que... Aquela coisa, você percebe que alguma coisa não tá legal, mas você não sabe o que é.